Então, pessoal, tô com um vídeo aqui do Cheirando Rola, do Nando Moura, né? O nosso querido youtuber e influencer, né? Dele tecendo algumas considerações em relação à tragédia ocorrida com o youtuber e biólogo Pirula. Pirula esse que no passado havia sido uma espécie de inimigo do Cheirando Rola, se bem que no caso, o Cheirando Rola quem havia sido o inimigo do Pirula. Eu lembro quando tudo isso aí começou, eu acompanhava o Cheirando Rola, eu era inscrito do canal dele. Lá para 2015, 2016, do Pirula tendo feito um vídeo criticando o Olavo de Carvalho sobre uma afirmação dele. Mas a Pepsi, ela utiliza fetos abortados como adoçante. Eu lembro muito bem disso aí, cara. E teve uma pá de gente da esquerda também criticando o Olavo. Mas eu lembro também de como o Olavo havia passado esse tipo de informação. Eu acompanhava o podcast dele, podcast mesmo, chamado True Outspeak, né? E ele comentava sobre alguns acontecimentos do dia a dia, ainda mais envolvendo política internacional. A filha dele, cara, eu acho que o nome dela é Leila, né? Ela ficava passando, num papel as notícias e tudo, o Olavo só comentava. Então veio esse negócio aí de que a Pepsi estava utilizando fetos abortados como adoçante. Ele nem pesquisou, essa notícia aí para falar, ele nem pesquisou. Ela só passava esse papel para ele e o cara falava, o cara comentava, só isso. Mas o Pirula, ele aparentemente não se deu conta desse detalhe, criticou o Olavo. Como eu havia acabado de falar, muita gente da esquerda também havia criticado o Olavo, já chamavam ele de astrólogo, e no passado ele de fato havia sido, e o Cheirando Rola utilizou desse acontecimento aí para tomar o Pirula como seu maior inimigo. Se bem que naquela época o Cheirando Rola ele já havia feito diversos vídeos contra aquele youtuber também de esquerda chamado Maestro Boggs, aí depois passou para o Cauê Moura, aí depois passou para o PC Siqueira, Felipe Neto, Kéfera, e o cara estava numa crescente, em relação a ser um influenciador, tanto é que, você pega a atual situação do Cheirando Rola, ele tem mais de 3 milhões de inscritos. Eu acredito que dificilmente ele vai chegar no mesmo número o qual ele estava na época em que era bolsonarista, quando o Jair Bolsonaro havia sido eleito presidente. Ele estava com 5 milhões de inscritos. Eu acredito que ele nunca mais vai ter esse número. Por quê? Porque o cara está mais sujo do que pau de galinheiro, por mais que ele tenha um monte de fãs, um monte de gente que defende ele nas redes e tudo mais, só que ele não vai chegar àquele auge. E eu também me recordo de que isso aí foi num vídeo com, cara, não sei se ele é evangélico, chamado, cara, Iago alguma coisa, um youtuber aí que é cristão, não sei se ele é de fato evangélico, Ele havia comentado sobre essa pendenga que tinha com o Pirula, que nunca havia atacado ele, pelo que eu lembro também, tô lembrando de muita coisa agora. O Pirula nunca havia atacado o Cheirando Rola, certo? E o Cheirando Rola sempre havia soltado falsas acusações para cima dele, da mesma forma que havia soltado contra o Maestro Boggs. O Cheirando Rola havia falado para esse Iago, cara, eu não sei se é Iago Ferreira, que, mas eu não perdoo. Ele falou algo assim, não perdoo, cara. Só que eu vou falar aqui de novo, o Pirula nunca fez nada contra você. Você intercedeu pelo Olavo e o Olavo nem tinha pedido a sua ajuda, cara. Mas também aquele negócio, o sujeito quer crescer dentro de um espectro político, comprando briga de outras pessoas, comprando briga de gente como o próprio Jair Bolsonaro, como o Olavo de Carvalho, como o Silas Malafaia, o qual ele até fez uma boa defesa, quando ele foi criticar um dito daquele falecido Ricardo Boechat, que havia soltado uma crítica falando pro Silas Malafaia procurar uma rola, Não sei se você se recorda disso aí. Mas enfim, cara, o Pirula, do que eu sempre havia sacado, ele é bom na sua expertise, que é biologia. Inclusive, naquela época, eu havia dado like em alguns comentários, em alguns vídeos dele, mas para falar de política ele é uma merda.
E nem preciso falar para você também que o Pirula foi entusiasta daqueles experimentos contra aquela doença lá, né? Então, a partir disso aí, é bastante compreensível que as pessoas, e elas não necessariamente precisam ser da direita, né, falem que, olha só, cara, o sujeito tomou não sei quantas doses, né, e agora teve um AVC aos 43 anos, cara. Isso aí foi o karma acontecendo. É compreensível, cara, é compreensível. Mas você pega que hoje em dia tem muita gente jovem sofrendo coisas que geralmente idosos quem passam, cara, tipo o próprio AVC, tem gente aí sofrendo mal súbito, jovem, cara, mal súbito, jogador de futebol aí tendo mal súbito, né, e sem contar casos de jovens também sofrendo de miocardite, de trombose, né, isso aí pós-experimentos, não dá pra você achar isso aí estranho, cara, não dá pra você tomar esse tipo de ocorrências como anormais? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Certo? Então eu vou fazer esse react aqui porque eu quero saber exatamente o que o Cheirando Rola vai falar sobre o Pirula. Eu sei que aquele... cara, esqueci o Álvaro Borba, que era do canal Meteoro Brasil, quando ele, digamos assim, perdeu tudo, né, perdeu o seu canal para sua ex-mulher, e tudo mais, o cara aparentemente, né, porque ele deve ter dinheiro, aparentemente ele estava numa situação bastante complicada. Cheirando Rola fez um comentário dele, né, para ele, falando que você tem que procurar Deus, apesar das divergências eu desejo bem para você. O cara, ele não faz isso aí, eu já havia sacado há muito tempo. O cara não faz esse tipo de mensagem porque ele tá realmente compadecido da situação, não, cara. Não. Ele faz isso aí pra ficar bem na fita com os outros. Sacou? Eu não tô dizendo que o Cheirando Rola seria um psicopata, não. Mas ele é um sociopata. Ele, Raluca, Felipe Neto são assim. Eles são sociopatas. Sacou? E eles nunca pedem desculpas, cara. Se eles pedem desculpas, é porque tem intenção por trás. Sacou? Se bem que no caso da Raluca, quando ela havia se desculpado em relação ao que aconteceu com o Juan Bike Bala, né? A qual ela havia iludido a mãe dele. Ok, você até poderia extrair alguma sinceridade dali. Mas de resto, cara, o pessoal tem um estilo muito semelhante, cara. Inclusive, se você comparar o Nando Moura com a Raluca, eles também não mantêm a boca fechada, né? Fala a boca aberta. Eles não mantêm a boca fechada, eles sempre relatam para os outros, né, as porcarias, as traquitanas que eles armam por trás também, né? Eles sempre fazem isso aí. Sacou? Então a gente vai ver o react aqui do vendedor de lenços. Eu quero saber muito bem qual a opinião dele em relação ao AVC do Pirula. Vamos lá. Pirula sofreu... Pera aí que tá baixinho. Pirula sofreu um AVC, está internado e seus amigos pedem ajuda. Eu desejo do fundo do coração, até porque tive uma avó que ficou em estado vegetativo por 4 anos em casa após sofrer um AVC. Eu desejo do fundo do coração que o Pirula se recupere o mais rápido possível e que não tenha... Eu não confio, cara. Eu não confio. Apesar desse ocorrido aí com a sua avó, inclusive eu nem sei se isso aí é verdade, hein, cara. Não sei se isso aí é verdade, não sei se a perda do filho que a sua mulher teve há anos atrás era verdade. Não sei, cara. Certo? Você, naquela época você já estava numa situação tão de inconfiável que não dava, cara. Não dava pra, digamos assim, botar a mão no fogo no que você poderia falar como verdade. Esse tipo de estado foi o que você próprio havia criado. É a mesma coisa de, vou citar aqui a Raluca de novo. A mesma coisa de você colocar ela pra falar a verdade. Né? Mas isso que aconteceu, aconteceu tal coisa comigo.
As pessoas a essa altura do campeonato não vão acreditar, certo? Aconteceu alguma tragédia com a minha família, comigo, né, especialmente comigo, o pessoal vai fazer troça ou vai zoar pra cacete e não vai acreditar, né? Então, se chupa essa manga aí. Tenha nenhuma sequela. Um AVC é algo que pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento, e eu não desejaria isso para o meu pior inimigo. Pirula, ao ser internado na UTI, seus amigos também fazem uma vaquinha para pedir ajuda para ele. E se você não gosta do Pirula, como eu não gosto, doe como se fosse para mim. Faça sua doação para o Pirula. E eu vou lhe explicar o porquê neste vídeo aqui. Os amigos, ao verem ele no hospital, fazem então um comunicado. Comunicamos que nosso amigo Pirula sofreu um AVC, acidente vascular cerebral, na noite de domingo, dia 25 de maio, em sua casa, em São Paulo. Ele foi prontamente atendido e está internado na UTI, unidade de terapia intensiva, recebendo os cuidados necessários. Apesar do quadro ser estável, ainda inspira atenção e não há, por enquanto, uma estimativa segura sobre a sua recuperação. Diante dessa situação, a comunidade de divulgadores científicos e amigos próximos estão se mobilizando para apoiar sua família e ajudar a manter seus canais em funcionamento durante esse período de afastamento. Pedimos que evitem especulações e respeitem o tempo de recuperação e a privacidade do Pirula e de seus familiares. Assim que houver informações consistentes que possam ser compartilhadas, atualizaremos por aqui. E aí eles divulgam uma vaquinha, que é essa, tá aqui o QR Code, você pode ir lá no site pirula com 2ls.com.br. A vaquinha é pirula com L só, 1408@gmail.com. Eu vou deixar esta vaquinha no comentário fixado e na descrição desse vídeo. E se você não gosta do Pirula, como eu não gosto, doe como se fosse pra mim. Você já falou isso, cara. Da minha audiência aqui. Você que não sabe quem é o Pirula, eu e o Pirula temos uma história antiga aqui na internet e eu vou contar para vocês, tá bom? Você é muito jovem, eu tô aqui há 10 anos, né? Então já faz bastante tempo. O Pirula, antes mesmo de eu entrar na internet, fazia diversos vídeos com seus amiguinhos do Hangout da Groselha, debochando de Cristo, debochando de Deus e debochando dos cristãos. Diversos deles. Acho que eu fui uma das primeiras vozes a tentar se impor contra isso. O Pirula me processou 3 vezes na justiça. Perdeu todas as vezes, em todas as instâncias. Porque ele dizia que eu fazer as imitações imensas mesmo, ou brincar com um dinossaurinho, isso estava afetando o seu psicológico e a sua vida, e as pessoas debochavam dele e tudo mais, e ele queria que eu fosse condenado na justiça. E eu lembro bem, né, da época, você aproveitou bastante, né, esse repertório aí para zoar o cara de fato, né? Inclusive, quando você teve a sua lojinha lá, onde você vendia camisas e tudo, você vendia uma chamada Bucetossauros, né? A partir daquela piada que você fazia, né? Ah, mas o Pirula, ele tá procurando o fóssil de Bucetossauros. Você utilizou esse tipo de piada por muito tempo. Cara, mas naquela época, o pessoal, o fandom seu, era de gente, algumas pessoas, né? Menores de idade. E, porra, você imagina uma criança utilizando uma camisa escrita Bucetossauros, né? Isso aí eu já achei bastante estranho, né, na época. Mas, enfim, ok, você foi uma das pessoas que se impuseram, cara, ok, você teve todo o direito de fazer esse tipo de coisa, mas você perseguia o Pirula, cara. Você perseguia com aquela hipocrisia típica de pessoa que monetiza os seus vídeos, né, querendo impor sua justiça sobre outrem. Cara, eu penso assim, se você acha o seu lado certo, né, se você acha que, mas eu estou agindo por Cristo e tudo, por que você vai justamente monetizar os seus vídeos contra tal pessoa? Por que você vai fazer esse tipo de coisa? Então, cara, eu acredito sim que todo esse tipo de zoeira ao qual você tinha
impetrado para cima do Pirula, poderia sim ter afetado o psicológico dele. E vou falar aqui, o sujeito nunca tentou fazer algo parecido contra você. Ele, cara, do que eu me recordo, ele tentava inclusive não falar o seu nome. Ele fez uma collab ali com o Felipe Neto, que já estava transmutado em esquerdista, né? Os caras estavam zoando timidamente você, mas ninguém estava citando seu nome ali também. Mas, enfim, cara, eu não acho que você fez a coisa correta, né, em ter perseguido o cara. O quê? Você pode zoar e tudo mais, né? Ainda mais, pô, sendo uma pessoa que não manja porcaria nenhuma de política como é o Pirula, né? E ele sendo um influenciador, se você for também um influenciador, né, você pode contrabalançar a situação, né? Pode desmentir as coisas que ele fala, né, e tudo mais, né? Tipo o que eu faço contra você, né, contra diversas outras pessoas aí, mas eu não sou um influencer. Então por isso que esse vídeo aqui provavelmente vai ter o quê? No máximo uns 30, uns 40, uns 50 views, né, e vai ter o que? Um ou dois comentários. Mas, pô, vou repetir aqui, pela última vez, você perseguiu o sujeito. Então, obviamente que ele iria te processar. E, como eu havia acabado de falar, ele poderia estar sentido psicologicamente, cara, com toda essa zoação. Certo? Mas também é aquele negócio, né? Mas o Pirula, ele também havia procurado esse tipo de coisa. Ele deveria pesquisar um pouco mais, né, e tudo, certo? Ok, isso aí eu concordo também. Mas se você colocar na balança quem estava zoando quem estava mais difamando o seu inimigo, né? O Cheirando Rola estava fazendo isso muito mais contra o Pirula do que o contrário. Criminalmente e na justiça civil também. A justiça entendeu que era improcedente. Por que era improcedente? Porque primeiro o deboche começa com o senhor Pirula, que ficava fazendo imitações minhas no hangout da Groselha, onde eles debochavam muito. Então, eu lembro que quem começou essa parada toda foi você, cara, contra ele. Aparentemente o Pirula só reagiu. Ele só reagiu. Certo? Mas nos seus vídeos oficiais lá, ele nem citava seu nome direito. Certo? Isso é um idiota, isso é um palhaço, isso é um lixo. Depois, quando o senhor Maestro Boggs, eu fiz um vídeo, né? Um vídeo dizendo o quanto eu amava o meu pai e o quanto ele era importante para mim. Logo em seguida, Maestro Boggs, o mesmo cara que me imputou o crime de pedofilia, ele fez um vídeo para que eu, entre diversas difamações e xingamentos, para que eu enfiasse o cadáver putrefato do meu pai no cu. Bom, isso aí foi numa espécie de exposed que ele fez refutando todas as suas mentiras contra ele. Certo? Esse vídeo ainda está no ar, né? Pelo que eu sei. E ele terminou esse exposed aí, né? Falando, enfia o cadáver putrefato do seu pai no rabo, né? E o Cheirando Rola tem esse costume de ficar se vitimizando como ele faz agora no vídeo, né? O próprio Cheirando Rola havia acusado o Boggs de ter sido favorável à pedofilia, sacou? E inclusive nisso aí o exposed, o Cheirando Rola havia sido refutado, sacou? Então, cara, não vem pagar, isso aí deve funcionar pro pessoal mais novo, né, que segue você, que acredita em tudo que você fala, mas quando vem querer se vitimizar, cara, você querer falar que, mas os caras eram os sujeitos maus na situação, não, você também era o sujeito mau na situação, sacou? Você xingava a mãe do Boggs, inclusive, vou até passar um vídeo aqui, em que você fez uma live com um Lobão e com outro cara lá, dizendo que o Boggs ele foi resultado, né, de uma transa entre a mãe dele e um rato verminoso. Só que eu vou passar o vídeo aqui.
Cara, eu já tô tendo que travar um monte de verme aqui, você acredita? Eu já tô. Não, nem liga pra esses caras, meu. A gente não tá vendo. Deixa esses filhos da puta aí, deixa os caras encher o saco. Não é porra de maestro Borg. Isso aí é um rato, meu. Acho que a mãe dele trepou com um rato verminoso, entendeu? E nasceu aquela porra daquele maestro Borg. Certo? Você vivia xingando a mãe dos caras, né? Aí quando pegam no teu pé envolvendo a morte do pai, e obviamente qualquer pessoa faria isso aí, né? Se for falar de mãe, se for falar de pai, certo? Se for para utilizar a família no meio do xingamento, a pessoa vai fazer isso aí. Aí você vem se vitimizar, parceiro. Você vem se vitimizar. Seria muito melhor se você não criasse essa celeuma toda, cara. Você só tá enganando os trouxas, os gados que te seguem. Quem te conhece, né? Quem te conhece de muito tempo não compra isso aí não, cara. E o Pirula respondeu a esse vídeo dizendo Flawless Victory, a vitória perfeita. Sim. Em cima do Nando Moura. Depois o Pirula me comparou na internet com Charles Manson. Se você é muito jovem, você não sabe, mas Charles Manson, ele incentivou uma seita a matar e brutalizar 9 pessoas. Entre essas pessoas, a atriz Sharon Tate, que estava grávida, foi morta, brutalizada. Foi este camarada que o Pirula comparou como sendo como eu na internet. Ok, obviamente você não chegou a esse ponto, mas lá no Facebook você tinha uma comunidade lá chamada Homophobics, onde os admins colocavam vídeos de jovens, né, supostamente ladrões, né, sendo brutalizados, sendo justiçados, os caras apanhando pra caramba ali, né, pra seu público ver. Público esse que, como eu havia acabado de falar, era infanto-juvenil, cara. Sacou? Era infanto-juvenil. Então, mas isso aí você esconde dos outros, né, parceiro? Tá bom? Esse maestro Boggs que me imputou o crime aí de pedofilia, depois ele foi, eu contratei os detetives, achei o cara em Brasília, ele foi condenado à cadeia, né, à prisão por difamação. Depois acho que disse que era louco e tudo mais, teve lá uma troca de pena, alguma coisa do tipo. Tudo isso é processo público, tá? Ele foi financiado nessa época aí pelo Felipe Neto. Tudo isso é processo público, não sou eu que estou dizendo. Está à disposição para qualquer um ver na internet, tá? Agora, por que eu faço este vídeo aqui? E peço para que você doe pro Pirula, e mesmo não gostando do Pirula, nem um pouco, tá? Peço para que você doe para ele. Primeiro que qualquer um de nós, no dia de amanhã, pode sofrer a mesma coisa. E diante do que aconteceu e da história que aconteceu com o Pirula, prevalece o sentimento de que eu quero ver ele bem. Eu quero ver ele bem. Tá? E a Bíblia, o livro que ele tanto desprezou, tanto cuspiu em cima, ensina o seguinte: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, Jesus diz, porém vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Eu estou fazendo, e eu tenho certeza que nenhuma doação vai superar as doações deste canal aqui, porque nesses 10 anos foram dezenas e dezenas de campanhas de caridade. Você, meu irmão de batalha, acompanhou aqui. Foram milhões e milhões doados, para depois ter que ouvir de vagabundos difamadores que você não faz nada, você só fica aí sentado na sua cadeirinha. Mas acontece que esse tipo de doação, esse tipo de coisa a qual você estava fazendo, né, e faz até hoje, é tudo para engrandecer o seu ser, cara. Você não está fazendo isso aí porque realmente está compadecido pelas pessoas, né? E nisso aí inclui a menina Lorena Reginato, isso aí inclui o pessoal do GRAAC, certo? Isso aí inclui diversos outros exemplos, cara. E você já mostrou para todo mundo ser um tipo de sociopata, cara. Você não tem tanta emoção assim para com o próximo.
sacou? E nisso aí também eu incluo as doações de comida que você fez lá em Paraisópolis, na época da pandemia. Sacou? Por mais que, mas a pandemia, pô, como é que eu não tenho compaixão pelo próximo se eu me arrisquei, né, pra estar lá, pra distribuir comida, mesmo assim, cara. Mesmo assim. Sacou? Vou falar aqui de novo, você tá enganando esses novos convertidos, você tá enganando o pessoal aí que não conhece o seu passado, né, com afinco, certo? Porque se eles conhecessem, cara, eles não teriam tanta estima por você como tem hoje. Sacou? Ao menos a maior parte deles. Lucas 6 também nos ensina o seguinte: amem os seus inimigos, façam-lhes o bem e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que receberão do céu será grande e estarão agindo de fato como filhos do Altíssimo, pois ele é bondoso até mesmo com os ingratos e os perversos. Você não gosta de pirula? Doe como se fosse para mim, certo? Doe como se eu estivesse pedindo para você, porque eu quero que ele saiba que o Senhor, que ele tanto desprezou, tanto cuspiu, né, tanto difamou, não só o Senhor, mas aqueles que o seguem também, né, nós fomos instruídos para amá-lo. Tá? Isso não quer dizer que a gente tem que ser bonzinho, parecer falso e tudo mais. Isso tem nada a ver com o que a Bíblia nos ensina. Eu tenho uns quadrinhos aqui que eu vou contar uma história para vocês. Eu vou pegar aqui. Estou de pijama ainda. Agora são 5 e pouco da manhã. Eu costumo acordar dessa hora. Então, tá aqui, olha só. Paguei uma fortuna nesses quadrinhos. Eu vou explicar a história deles. Quem é que se lembra disso daqui? Isso aqui é a coleção Chip Susto, que vinha na Elma Chips. Quem é que se lembra? Um salgadinho, né? A minha tia não gostava que eu visse coisa de monstro. Então quando eu recebi uma figurinha dessa aqui, era uma coisinha de monstrinhos. São monstrinhos, né? Achei aquilo sensacional. Eu devia ter uns 5, 6 anos. Eu paguei uma fortuna nessa coleção aqui de Chip Susto. O Ricardo, que é meu amigo do Retroverso, ele veio me entregar ontem, né? Olha só, eu peguei os 3 quadrinhos, é o Pumba Susto, Mansão Susto e Selva Susto. Tá, e daí, o que isso tem a ver com o assunto do Pirula? Tá. Então olha só, aí ele veio me entregar ontem aqui a coleção completa com as figurinhas originais, né? Ele garimpou e veio atrás. Por que eu tô falando a respeito disso? Essa figurinha, eu lembro que a minha mãe foi comprar alguns móveis, meu pai estava construindo a casa e a gente morou um tempo de favor na casa das minhas tias, né? Alguns anos inclusive, né? A minha infância toda foi lá. E eu dormia no quarto junto com a minha avó. E quando eu estava lá, quando eu dormia junto com a minha avó, eu ganhei uma dessas figurinhas e eu colei na cabeceira. Minha avó ficava nessa cama aqui, eu ficava nessa cama aqui. E até a minha avó dormir, eu ficava olhando para essa figurinha que ficava brilhando no escuro. E essas figurinhas me lembram muito da minha avó e desse momento. Pouco tempo depois, a minha avó sofre um AVC também e fica em estado vegetativo por 4 anos. Agora, se bobear, né, o pessoal vai... não necessariamente detratores dele, né? Mas o pessoal vai utilizar a avó como xingamento. E ele vai fazer mais vídeos se vitimizando e tudo mais. O cara tá cometendo o mesmíssimo erro de anos atrás, cara. Tá cometendo o mesmíssimo erro. Sacou? E o áudio? Olha só, aí ele veio me entregar ontem aqui a coleção completa com as figurinhas originais, né? Ele garimpou e veio atrás. Por que eu tô falando a respeito disso? Essa figurinha, eu lembro que a minha mãe foi comprar alguns móveis, meu pai estava construindo a casa e a gente morou um tempo de favor na casa das minhas tias, né? Alguns anos inclusive, né? A minha infância toda foi lá. E eu dormia no quarto junto com a minha avó.
E quando eu estava lá, quando eu dormia junto com a minha avó, eu ganhei uma dessas figurinhas e eu colei na cabeceira. Minha avó ficava nessa cama aqui, eu ficava nessa cama aqui. E até a minha avó dormir, eu ficava olhando para essa figurinha que ficava brilhando no escuro. E essas figurinhas me lembram muito da minha avó e desse momento. Pouco tempo depois, a minha avó sofre um AVC também e fica em estado vegetativo por 4 anos. Isso quando eu tinha meus 8 anos de idade. Aí essa mesinha que tinha figurinha colada é retirada de lá, não vejo mais a mesinha, porque o quarto agora precisa ter uma cama cirúrgica, né? Grande parte da minha infância foi dentro de lojas de material cirúrgico, comprando alguma coisa para minha avó. A Bíblia nos ensina também o em tudo dai graças, em tudo dai graças. Essa situação com a minha avó, só quem tem um parente em estado vegetativo sabe o que é. Durante 4 anos, foi isso que formou também o meu caráter. De ver as minhas tias com amor incondicional cuidando da minha avó. Incansavelmente. Chegar do trabalho esgotada e ter uma pessoa em estado vegetativo que precisa de cuidados 24 horas por dia. De fazer de tudo, de se dobrar em 2 para poder custear isso. Molda, forja o caráter. Da morte ninguém escapa. Os sofrimentos dessa vida são muito poucos e muito curtos diante da eternidade. Em tudo dai graças. Tem uma coisa no meu canal que vocês não sabem, vocês estão assistindo não sabem. É uma regra. A regra é: eu nunca posso pedir doações para mim, para parentes ou pessoas próximas a parentes. Até porque, bom, você próprio não precisa, né? Os seus parentes eu creio que estejam numa boa situação também, então acho que não faria muito sentido, né? Você ganha dinheiro bastante aqui no YouTube, você também implementa os seus cursos, então... Porque pessoas como Pirula, a turminha dele, PC Siqueira, etc., já me difamam, né? Só por... cara, eu oferto educação no meu canal. Eu vendo... Bicho, você difama e difamou eles muito mais do que o contrário, cara. Muito mais do que o contrário. Todo mundo que te conhece há muito tempo sabe muito bem que você entrou nessa, né, de ser um influencer do YouTube, difamando as pessoas, a galera da esquerda. Você próprio falou, quando você foi no Flow a primeira vez, que precisava de alguém ali pra afrontar esses youtubers da esquerda, não tinha ninguém antes, né? Então, cara, não vem se vitimizar pra cima de mim, cara. Não vem se vitimizar. Sacou? Não dá pra acreditar no que você fala, não dá pra confiar em você de forma alguma. Não dá, cara. Infelizmente não dá. Lençol, desgraçado. Eu não roubo dinheiro público, eu não mamo dinheiro de fundão. E o que é o lenço? Educação de qualidade. Para que a pessoa prospere na vida. E por que... Não. Quando você havia conversado com um cara lá, nem sei quem era ele, né? Em que você se assumiu um vendedor de lenços, você mostrou que o Brasil estando na merda seria muito bom para você. Porque justamente você... mas eu tô vendendo aqui uma oportunidade do pessoal sair da merda também e tudo. Não, cara, se todo mundo estiver na merda, é melhor para você. É muito melhor para você. Sacou? Então se aqui fosse um país, né, país de terceiro mundo, mas numa situação boa, tipo uma Austrália, se bem que a Austrália não é terceiro mundo não, cara, eu acho que não é não. Mas enfim, é um país novo, a Austrália é muito mais novo do que o Brasil, mas se o Brasil estivesse numa situação justamente de uma Austrália, eu acho que você não teria tanto sucesso como vendedor de lenços,
certo? Mas o Brasil estando como está, você tem todo esse dinheiro, cara. Você tem todo esse dinheiro com seus cursinhos, tem todo esse dinheiro com essas doações às quais você havia dito há anos atrás aí que boa parte da grana fica com você. Se bem que em relação a esse Pix aí que ele mandou para uma pessoa que supostamente seria parente do Pirula, né, não poderia contar nisso, né? Certo? Mas você já havia definido há anos atrás numa conversa de YouTube, né, de comentários, que não, parte do dinheiro ali ficou comigo. Sacou? E, cara, se a galera também fosse um pouco mais inteligente, você também não conseguiria obter sucesso, cara, que obtém hoje como influenciador digital. Você sempre, fazendo esse vídeo aí você já estava errado, por quê? Porque mostrou e mostra que, além de não ter compaixão pelo Pirula, de verdade você não tem, sacou? Você está utilizando da tragédia dele para se engrandecer também. É isso que está acontecendo, cara. Então vou falar aqui pela última vez, quem te conhece há muito tempo não te compra, cara. Não te compra. Sacou? Aí você vem falar de Deus e tudo mais, vem citar passagens na Bíblia, mas você próprio entra numa contradição tal que só mesmo retardado para não entenderem, né? Tipo assim, você tá exaltando Jesus e tudo, certo? Mas você continua xingando pra caramba, você continua difamando os outros pra caramba, sacou? Você continua fazendo esse tipo de coisa, cara. Você acha que para ser um cristão de fato tem que viver nessa dualidade? Você sabe muito bem que não, cara. Você sabe muito bem que não. Então quer dizer que para você alguns ensinamentos de Jesus eles servem para algumas coisas aí, as quais supostamente não poderiam te afetar, e outras não. Você acha que consegue manter um canal sem xingar? Acha que você consegue manter esse canal aí sem difamar os outros, como você faz? Se você acha que não, cara, então não vem com essa de ficar citando passagem da Bíblia, parceiro. Não vem com essa, cara. A trouxa você pode enganar à vontade. Você pode enganar à vontade, cara, mas nem todo mundo você vai conseguir enganar. Por que essas experiências de educação que eu oferto no meu canal têm as notas mais altas? Porque as pessoas recebem muito mais do que aquilo que pagam. E mesmo assim os caras me difamam. Você vende lenço, não compra lenço, porra, continua chorando, desgraçado. E eu com isso? Se os caras me difamam por isso, imaginem se eu pedisse uma vaquinha para parente meu. E tem pessoas menos favorecidas que chegam, cara, você pode me ajudar, faz uma vaquinha para isso. Eu prefiro dar o dinheiro para você, todinho, do que fazer uma vaquinha para um parente meu, ou um amigo muito próximo. Que eu sei que esses desgraçados vão falar depois na internet. O Pirula pede agora a sua vaquinha e eu digo, doe pro Pirula como se fosse para mim. Doe pro Pirula como se fosse para qualquer coisa que eu tiver aí. R$10, R$25. Eu quero que ele saiba, ele que nunca pediu perdão também pelas coisas que fez e nem quero que peça também. Tá tudo certo. E você próprio nunca pediu perdão pelas coisas que você fez, cara. Nem com o que você fez contra o próprio Pirula, nem que você fez contra... o Boggs não é uma boa pessoa. Sim, o cara não presta também. Mas tirando ele e outras pessoas às quais você difamou, você nunca pediu desculpas também, cara. Sacou? Inclusive quando seus inimigos sucumbem, como que aconteceu com o PC Siqueira, como que aconteceu com o Álvaro Borba, como que aconteceu agora com o Pirula, você vem com essa aí de querer, ficar por cima deles, se colocando como benevolente e tudo mais. Sacou? Esse é o seu modus operandi. Já faz um tempão, cara. Tá bom, entendeu? Diante dessas coisas, diante do que aconteceu,
certo? Com o Pirula aqui, tudo isso se torna pequeno. O que eu desejo é a sua pronta recuperação, e eu quero que ele saiba que, inspirado pelo livro que ele cuspiu, que ele injuriou, que ele difamou a vida inteira na internet, depois parou, né? Depois que ele viu que eu não abaixaria a cabeça, né? Depois parou com isso, foi falar de outras coisas, tal, né? Minimizou demais. Eu quero que ele saiba que pessoas inspiradas por este mesmo livro, por esta mesma palavra, por aquele que veio sofrer aquilo que deveria ter sido castigo nosso, inspiradas por ele, o nosso Salvador, querem o bem dele, do Pirula agora. Novamente, para você não se esquecer, ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus diz, porém vos digo, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. O nosso Senhor, Santo dos Santos, que foi crucificado naquela cruz por causa dos nossos pecados, porque quem deveria estar lá, deveríamos ser cada um de nós. Ele fez por você, Pirula, e está do seu lado, mesmo quando você cospe na face dele, porque ele te quer bem, sempre quis, desde a fundação do mundo. Naquela cruz, onde ele estava pregado, deveria ter sido eu lá, deveria ter sido o Pirula lá. Nesta vida, não existe salvação para a morte. Eu espero que você se recupere muito bem e que você esteja bem logo. Mas a morte chegará para mim, chegará para você também. Uma pessoa venceu a morte e convidou todos aqueles que creram e que morreram com ele naquela cruz a viver de novo. Só ele salva. E ele faz isso para você de graça e por amor, porque sempre te amou. Menos um dia para todos nós. Mas você utilizou esse vídeo aí justamente, né, para ficar jogando na cara dele, né, o que havia acontecido. E também, vou finalizar aqui o vídeo, né? Você tem uma espécie de espírito vingativo. Então, a partir disso, cara, como você pode citar passagens na Bíblia se achando certo da situação? Você fez esse vídeo aí por puro revanchismo e narcisismo. Essa é a verdade.